E aí, pequenos bits, como estão vocês? Vocês estão ok? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de games, certo? Hoje nós vamos dar continuidade, mais uma vez, estamos indo aí para a 7ª parte da construção do nosso jogo, do nosso gamer aí, EAT Dust, beleza? Para que a gente possa ter conclusão na parte daí do módulo do Scratch, beleza? Esse vai ser o nosso game de conclusão deste módulo. Então é importante, antes de tudo, reforçar a vocês que vocês têm que assistir às aulas anteriores, senão vocês vão ficar muito perdidos, vocês não vão saber o que está acontecendo, como que foi feita toda essa estrutura e essa base que vocês encontram aqui, beleza? Os comandos direcionais, o nitro, as faixas laterais para poder te dar essa ilusão de movimento. Nós fizemos também a questão da posição. Eu vou rever com vocês esse conceito aqui, tá? Para se vocês não encontrarem nas aulas anteriores, tá? Teve uma ou duas aulas, se não me engano, que houve um pequeno probleminha técnico na hora de gravar a aula e ela ficou totalmente sem áudio, tá? Para quem estava na aula ao vivo foi normal, mas na aula gravada ela ficou sem áudio. Então eu só vou rever esses conceitos, não se preocupe, vou repassar para vocês se vocês não perderem nada e assim não atrapalhar o projeto de vocês. É importante ressaltar que esse projeto é necessário vocês estarem entregando para a conclusão do módulo do curso de games de vocês. Todas as etapas se encontram aqui no YouTube, tá bom? Basta vocês procurarem as partes, desde a parte 1, parte 2, parte 3, 4, 5, 6 e essa de hoje vai ser a parte 7 desse projeto. Façam ele com calma, tá? Vocês conseguem acessar ele pelo celular de vocês sem problema nenhum, tá? Tem como vocês estarem acessando aí pelo dispositivo de vocês e estarem acompanhando junto às videoaulas aí para vocês conseguirem realizar esse trabalho aí, ok? Sem muita delonga então, vamos lá então para o nosso projetinho. Aqui eu estou no modo de visualização do jogador, como que as pessoas que jogarem o seu game vão visualizar o jogo, tanto que não é possível eu mover e nem arrastar nada aqui dentro desse projeto, porque ele está no modo de visualização de usuário, não de desenvolvedor. Clicando aqui ver por dentro, aí sim eu entro no modo de desenvolvedor, onde eu tenho acesso à programação, aos recursos que monta todo o meu projeto. Podem perceber aqui, ó, que a nossa aba de recursos do nosso game está ficando bem completa. Lembra que a gente começou só com o básico aqui, que era o esboço, depois a gente criou o nosso player, depois criamos os botõezinhos e agora olha quanta coisa que a gente já criou aqui. É importante sempre vocês estarem nomeando todas as coisas, tá? No caso aqui eu já vou aproveitar para dar uma organizada aqui no nosso projeto para não ficar muito confuso. Por exemplo, tudo que tiver ator aqui, ó, que não recebeu um nome. Esse cara, por exemplo, ele era o esboço que a gente fez, já nem é necessário a gente manter ele aqui, então eu posso excluir ele daqui. Aqui está o jogador, botão da esquerda, botão da direita, item, faixa. Deixa eu só dar uma olhada se esse item aqui é só o combustível. Acho que sim, então eu já vou mudar aqui já para combustível, beleza? Combustível. Ok. Combustível nomeado, faixa, ator 3, que na verdade é a pista, ou cenário, ou background, como vocês quiserem estar chamando, tá bom? Eu vou colocar aqui como cenário mesmo. Ok. Próximo ator são as faixas laterais, se eu não me engano essa daqui é a faixa da esquerda. Caso você queira visualizar, clica nesse olhinho aqui, ó. Ele lá apareceu, então ele é da esquerda mesmo, então eu vou colocar aqui, ó, faixa ESC. E essa daqui, faixa DIR. Faixa da esquerda e faixa da direita, certo? Aqui já está tudo nomeado, esses caras aqui. Quem mais está faltando aqui? Ó, todos que tiverem ator não estão nomeados. Então esse daqui é o marcador de nitro. Marcador nitro, certo? Nitro, item. Ator 1 é o ícone do sem combustível. Então
ícone sem combustível. Não vai caber tudo aqui. Então o ícone de sem combustível. Ele vai ser apresentado para mostrar o porquê que o carrinho parou, certo? Aqui é a posição, marcador de posição. Vou colocar só posição, beleza? Posição. E esse daqui eu nem sei o que é que a gente estava fazendo na última aula. Não me lembro o que a gente estava construindo com esse camarada aqui. Acho que... tá, não sei. Vou apagar aqui e qualquer coisa a gente refaz de novo. Muito bem. Para quem não acompanhou os vídeos anteriores por causa dos probleminhas técnicos que deram com questão ao áudio, eu só vou rever o que foi passado, tá bom? Seguinte, a gente criou um íconezinho de troféu aqui, tá? Que ele vai marcar a posição que você está na corrida. Afinal, para que você possa chegar em primeiro lugar, é necessário que o jogo saiba em que posição que você está. Também para que o próprio jogador possa saber se há necessidade dele ultrapassar outros carros que estão adiante, porque ele vai saber a quantidade de carros que estão na frente dele de acordo com o número que tiver aqui dentro. Nesse caso aqui, por exemplo, indica que ele está na terceira posição, ou seja, existem 2 carros acima dele, se ele está em terceiro aqui. Então ele tem que ultrapassar 2 carros antes de chegar à linha final aqui, ó, ou antes que esses carros cheguem na linha de chegada. Não se preocupe que eu vou explicar como tudo isso vai funcionar mais pra frente. Vamos rever então. Clicando aqui em cima no ícone da posição, a gente vê como que o algoritmo dele foi construído, como que a programação dele foi construída. Esse daqui, por exemplo, deixa eu dar uma arrastada aqui, ó. Mude para posição 3. É que tipo assim, eu já tinha que testar a terceira posição para saber se estaria funcionando. Então eu coloquei na terceira posição aqui e coloquei um comentário de excluir depois. A única coisa que isso aqui faz é alterar uma variável posição que nós temos que criar aqui, tá? Anteriormente, clicando aqui com o botãozinho criar a variável, está aqui, posição. Então ele já te deita na terceira posição, que é na verdade só para a gente poder testar o jogo. E aí isso vai mudar de acordo com a fase que você estiver. Aí você vai jogando o carinha, o usuário, na verdade o player, cada vez uma posição mais distante para poder dificultar nas fases posteriores. E aqui o código em si, que é o seguinte: mude para a fantasia posição, que é a primeira fantasia aqui, ó, que não mostra posição nenhuma, beleza? E aí, seguido da posição 1, 2 e 3. Eu só criei essas 3 posições para a gente exemplificar. Mais para frente, podemos criar outras posições, 4, 5, e aí quantos inimigos você quiser colocar no seu jogo de corrida. No caso aqui eu vou limitar até o terceiro apenas, tá bom? Muito bem, então ele muda para a posição 1, e aí ó, a variável posição que vai fazer esse controle de mudança. Se a posição for igual a 1, molde para a fantasia posição 1, que é essa. Se for igual a 2, para a fantasia da posição 2, e se for igual a 3, para a fantasia da posição 3, que são essas posições que estão aqui, ó, certo? São essas aqui, beleza? Não tem muito segredo até aí então. A única coisa que esse algoritmo faz aqui, essa programação aqui, é controlar a posição do nosso jogador, beleza? Ela vai sempre estar averiguando em que posição que ele está. Beleza, vou mostrar como isso funcionaria. Então, vamos aqui no inimigo aqui, que antes de eu explicar, eu tenho que só complementar. No inimigo, para isso poder funcionar, você tem que colocar aqui, ó. Lembra que a gente tinha configurado que o inimigo, quando ele chegasse até aqui a borda, ele teria que desaparecer? Ele estaria descendo, aí se ele batesse no nosso jogador, a gente criou ele como um elemento físico, né, de colisão, que ele ia colidir com o personagem, não ia passar direto por ele. E aí ele ia vir até aqui. Então o que a gente fez foi no final daquela programação lá, ó, tocando na borda, então que ele vai deslizar, apareceu lá em cima, ele vai deslizar. E se ele tocar na borda, ele vai esconder, ou melhor, apagar o clone, tá? Que a gente cria um clone do inimigo para poder criar outros clones também. E além de desaparecer aqui quando ele chegar no final, ele vai, ó, tirar 1 de posição, beleza? Ou seja, se eu tiver na terceira posição, ele tira 1 da posição. Então quando o inimigo chegar até aqui embaixo, quer dizer que ele foi ultrapassado. Então ele reduz o número da posição. Se era 3, cai para 1, certo? Vou mostrar para vocês exemplificando aqui como que isso funcionaria. Vou só ligar aqui a fase 1. Liguei. Comecei, ó. Estou em terceira posição. Minha posição é a posição 3. Olha o inimigo aqui
eu tentando ultrapassar o inimigo. Então eu vou clicar aqui pro lado, ó, para eu conseguir ultrapassá-lo, ó. Assim que ele sumir aqui embaixo, você vai ver que a posição vai mudar. Sumiu, posição 2. Então, o que isso simularia dentro do jogo? Que eu consegui uma nova posição, que eu ultrapassei um dos meus adversários e agora me encontro na segunda posição. E aí o que a gente tem que fazer em seguida é começar a configurar os demais inimigos. Se eu estou na segunda posição, quer dizer que só tem um carro à minha frente. Então eu tenho que configurar agora para o próximo carro vir. E aí, ao ultrapassar esse carro, eu me colocaria na primeira posição. E aí, o próximo passo seria configurar a faixa de chegada. Quanto tempo que ela ia demorar para aparecer. E quando eu cruzasse por ela, ela ia fazer uma comparação em que posição que eu estava para poder me passar ou não para a próxima fase. Mas isso, vamos ver mais para frente. Muita hora nessa calma, pequeno Bits. Uma linha de programação por vez. Vamos lá então. Seguinte. Configurado então a questão das posições do inimigo, tá bom? Vamos começar a trabalhar um pouquinho do controle das fases, certo? Muito bem. O controle das fases, vamos criar aqui um novo elemento, tá? Lembrando que tudo que eu estou fazendo aqui, tudo que eu estou realizando com vocês, eu estou criando do zero. Então, eu quero me colocar numa situação a qual seja necessário eu poder descobrir como fazer aquilo, como criar, entendeu? Do zero. Que seria a realidade do dia a dia de um programador, de alguém que trabalha com jogos. Nunca vai vir tudo pronto e mastigado para vocês. Vocês vão ter que sempre encontrar uma saída, uma solução para isso daí, beleza? Vocês vão ter que, de alguma forma, encontrar um jeito, uma maneira, uma forma de conseguir realizar aquele projeto. Normalmente quando vocês estiverem fazendo um joguinho, vocês vão se deparar muito com a seguinte situação. Como que eu faço tal coisa? Que nem agora, ó. Programei tudo isso daqui, deu mó trampo. Tá tudo funcionando bonitinho. Posição funcionando, os direcionais controlam o carrinho legal, o nitro tá funcionando, o combustível já testei. Agora como é que eu faço para ter o controle dos inimigos aparecendo na minha tela? Como é que eu vou fazer para poder, a hora certa, os inimigos virem no número correto? Eu quero colocar 3 inimigos na fase 1, eu quero colocar 4 inimigos na fase 2 e assim um inimigo, e adicionando um inimigo por fase, para poder dificultar o meu game. Só que como que eu crio esse algoritmo, essa programação que vai fazer esse controle? Porque tem que ser algo muito bem pensado, senão vai começar a mandar 2 inimigos de uma só vez, ou então quando ele ultrapassar não vai... Como é que ele vai saber quando o personagem chegou em terceiro, em segundo, em primeiro? Quando que vai encerrar a corrida? E como é que eu vou fazer o mais desafiador, que é a pista em si? Porque aqui não existe uma pista física. Aqui o que a gente cria é uma ilusão para quem está jogando de que o carrinho está em movimento. Se eu desligar aqui o comando dessas faixas aqui, ó, o carrinho está praticamente no mesmo lugar. O que o controlador faz é mover esse elemento de um lado para o outro, só isso. Só que como eu criei essas faixas laterais que ficam descendo, dá a ilusão de que o carro, ó, ele está andando, e dá a ilusão de que tem uma faixa realmente, que tem cenário vindo lá de cima, quando na verdade não existe isso, entendeu? Então você lida mais com a criatividade do que qualquer outro tipo de recurso em certas plataformas. E é o que eu falei anteriormente e continuo falando e batendo na mesma tecla. A maior ferramenta que vocês têm para ajudar vocês a desenvolverem qualquer projeto não é a plataforma, não é a engine, tá? Não é o Scratch, não é aqui, ó, o Godot, não é, ó, tenho até aqui para mostrar para vocês. Opa. Cadê o nosso amiguinho aqui? Deixa eu arrastar aqui, ó. Ó o Unity aqui, ó, instalado já. Unity 3D para criação de jogos tridimensionais. Ah, professor, quando que a gente vai começar a trabalhar com... Calma, pequeno Bit. Muita hora nessa calma. Não se trata da plataforma. Pode ser esse cara aqui, pode ser o nosso amigo Godot, tá? Que mais pra frente eu vou apresentar para vocês. E pode muito bem ser o Scratch. O que importa de verdade mesmo é a sua criatividade. É a capacidade que você tem de criar, de poder lidar com certas situações que vão exigir de você muita criatividade. Porque se você consegue fazer um projeto como esse daqui, uma plataforma tão limitada, embora o Scratch, assim, eu recomendo para todo mundo que está começando
a jogos do Scratch, porque não exige muito de você na questão de você saber inglês, por exemplo, porque você pode colocar todo o algoritmo, toda a programação em português para você entender como a estrutura da programação funciona. É interessante você trabalhar com ela em inglês? Sim, porque a maioria das plataformas vão lidar com o inglês, inclusive o Unity 3D, Unity, Unreal, Game Maker, Godot, Develop, e entre outras engines que não estou me recordando agora. A programação delas é constituída em inglês, então o inglês vocês vão ter que aprender com o tempo. Mas até vocês aprenderem o inglês, dá para vocês desenvolverem muita coisa com o Scratch em português, beleza? E o Scratch bacana dele é isso, ele te permite criar jogos bacanas, de qualidade, com muita criatividade. Mas ele não é como as outras engines. Por exemplo, no Unity você estaria modelando a pista inteira, que você desenharia toda a pista e a câmera iria subindo pela pista, né, para dar aquela ilusão que você está correndo por ela. Aí sim, aqui não existe essa pista, ela não existe fisicamente. O que a gente cria é uma ilusão na tela que vai montando o cenário, se movimentando em volta. Se der tempo nesses conjuntos de aulas aqui, eu vou até mostrar como fazer a curva do carrinho, como fazer o carrinho fazendo uma curva. O que não é muito difícil, por exemplo, usando a criatividade, basta você fazer uma configuração, uma programação, que as faixas vão vir na lateral, em vez das faixas descerem assim verticalmente. Nesse sentido, elas vão vir meio horizontais, vão fazer esse movimento de curva aqui, ó. E aí você faz o carrinho virar um pouquinho para o lado, daquela giradinha em um ângulo um pouquinho inclinado aí, tá bom? E aí ele vai fazer a impressão de que ele está fazendo uma curva, tá bom? Assim como os cenários em volta, você pode fazer cenários com floresta, com desertos, basta você fazer que, de acordo com a fase que tiver, os elementos aqui mudem. Passa a ser árvore, passa a ser areia, passa a ser montanhas. Então o jogador vai criar a expectativa para ele de que ele está passando por vários e vários cenários. Beleza? Continuando então. O que nós estamos criando aqui é um controle de fase. Então eu posso já nomear aqui Control Phase, beleza? É o que vai controlar as nossas etapas, os nossos desafios aí das fases vindo, tá? Eu ainda não faço a mínima ideia de como fazê-lo, mas vou aqui juntamente com vocês tentar resolver esse problema. Digamos que nós chegamos nessa parte do projeto. Lembrando que no final do... Lembrando não, acho que eu nunca mencionei isso. No final do curso, vocês entrarão no módulo de Game Jam, perdão. O Game Jam, o que ele faz é testar programadores e criadores de jogos a formarem equipes, ou pode ser sozinho também, né, em duplas ou single, para poder criar um game do zero. Então eu vou pegar um tema lá, falar, ó, o tema de vocês vai ser luta. Vocês vão criar um jogo de luta. Aí eu posso passar uma engine para vocês ou deixar a escolha. No caso eu vou escolher o Scratch, como a gente trabalhou muito em cima do Scratch. Vocês vão utilizar o Scratch e vocês vão me trazer um jogo de luta. E aí vocês vão ter que se virar entre vocês, entre a equipe de vocês, para poder produzir esse jogo do zero. Vocês vão fazer o esboço do game, vocês vão desenhar, esboçar a mecânica do jogo, como que ele vai funcionar, entendeu? Aí vai ver quem que vai ficar com a parte de design do game, quem vai ficar com a parte sonora do jogo, quem vai ficar com a parte de programação. Ou fazem, tipo, a programação como exige um pouco mais, todo mundo faz junto. E o design, se alguém manja mais um pouquinho da questão de ilustração, cria o design. Se alguém entende um pouquinho mais da edição de som, faz a edição de som, entendeu? Então, no final do curso, vocês vão ter que fazer esse projeto para vocês concluírem o curso de games, beleza? Então, vocês vão lidar com a situação aqui. Chegar um momento que, tipo, desenvolvemos o jogo até aqui, legal. Digamos que fosse um jogo de corrida que eu vou propor no final do curso. Aí você chegar nessa parte, um algoritmo para poder controlar as fases, entendeu? Para poder digitar o jogador qual que é a primeira, qual que é a segunda, qual que é a terceira. E como que eu vou fazer? Criei aqui então Control Phase. Vamos aqui, ó, nosso painelzinho em branco aqui, aguardando quais serão os comandos. Eu vou aqui em eventos, porque eu sei que tudo deve começar com esse camarada aqui, que é a nossa bandeirinha verde lá. Clicou nela, é onde dá o pontapé inicial em todos os algoritmos aí. E o que eu tenho que fazer então? Seguinte, tendo aqui começado o meu algoritmo aqui e entendido o que eu quero fazer com ele, que é no fato controlar minhas fases, eu vou vir para esses caras aqui, ó, controle. Como que vai ser o meu controle então?
Eu quero que isso aconteça durante todo o jogo? Sim. Então, sempre. Já encaixei lá. Beleza. Quando for clicado, sempre. Sempre o quê? O que vai ter que fazer? Tem que ter um controle das fases. Então eu tenho que ter variáveis, que é o lugar que eu tenho que armazenar a informação de que fase que eu estou para falar isso para o computador, que é o cara que faz o jogo rodar. É uma máquina. Um videogame, um console, um Game Boy, um celular, nada mais são do que computadores, só que em formatos diferentes. Computadores que são feitos exclusivamente para processar arquivos de jogos, que são os games, beleza? Então um PlayStation 5 aí, que é o mais atual no mercado, ele nada mais é do que um computador e ele vai processar os dados. Então eu tenho que dizer para ele o que ele tem que fazer. Então eu vou dizer, ó, computador, seguinte, quando o cara que clicar nessa bandeirinha verde, que seria o Start ou o botão de Power de um videogame, você vai fazer o seguinte, vai entrar no modo de repetição de quê? De controlar as fases que o jogador está. Primeira coisa, eu tenho que zerar. Lembra que eu falei sobre o reset? Todo jogo ele tem que ter um reset, porque senão você sempre vai continuar de onde o último cara jogou, entendeu? Tipo, se o último cara coletou 10 vidas, quando você começar um jogo, você vai começar com 10 vidas já, entendeu? E no caso de corrida, se o cara terminou em 5ª colocação e você clicou na bandeirinha verde, que seria o botão de resetar o game, você vai começar na última posição que o cara parou, que não seria nada justo e totalmente confuso. Então esse daqui é como um botão de resetar. Você tem que entender que toda vez que alguém clicar nessa bandeirinha é como se apertasse o botão reset, ou resetasse o jogo, zerasse o jogo e ele recomeçasse novamente. Então para todos os comandos dentro do nosso game há sempre o botão reset. No caso aqui eu já estou na 3ª posição com o botão acionado, mas se eu clicar aqui, ó, ele tem que resetar o nitro, tá? E resetar o combustível, tudo que eu peguei. Então se eu clico aqui, ó, ele resetou. Resetou o nitro, resetou o combustível. Beleza? A posição não, porque eu ainda não defini para ele resetar a posição. Mas o resto ele resetou. Se eu pegar um nitro aqui, ó, e apertar a bandeirinha verde, é como um botão de reset, ó. Tô com um nitro, apertei ali, ele resetou o jogo, ó. Exatamente como eu comecei anteriormente. Então, tem que haver essa configuração em todos os jogos que vocês criarem, beleza? Eles têm que ter, se a plataforma não oferecer esse recurso automaticamente, tá? Em algumas plataformas, quando você gera o arquivo de game jogável, ela já te dá a opção de você, ela mesma reseta o seu game, ela busca o primeiro arquivo, tá? O primeiro arquivo do seu game lá no começo. Vocês vão entender um pouquinho disso daí, porque tem uma linha de programação que você puxa, que ele entende que é dali que ele tem que começar o jogo, tá bom? No nosso caso aqui, essa bandeirinha verde aqui. Muito bem, então aqui é como se fosse o reset do game, o início. A primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui nas variáveis e ver se eu tenho onde jogar para o computador a informação de que fase eu estou. Então ali, ó, eu vou deixar ela ali acionada. Eu vou tirar a posição aqui de visualizar, ó, essa daqui, porque eu não vou mexer por ela por enquanto. Então tirei. Vou trabalhar só com a fase lá. Vou colocar até mais um pouquinho para cá, para eu saber como que a variável está se comportando. Aqui no caso está fase 0, tá? Se eu vir aqui e adicionar, ó, fase 1, clicar aqui, ó, adicione 1 à fase 1 e clicar com a bandeirinha verde, já ela está mudando sozinha para 0. Então tem alguém que está resetando essa fase aí. Eu tenho que descobrir quem é desses caras que eu criei aqui, certo? Vou aqui no inimigo e vou ver se em algum momento a fase é citada. Ó, aqui, ó, sempre. Se fase for igual a 1, então crie um clone deste ator e mude fase para 0. Então já encontrei quem é o meu camarada. É o inimigo aqui, ó. O primeiro comando dele é que ele seja escondido, caso ele esteja aparecendo na tela. E sempre vai verificar se fase é igual a 1. Se fase for igual a 1, ele vai criar um clone aqui, ó. Cria um clone e mude fase para 0. Certo? E como que eu vou transformar isso daqui então para que eu consiga colocar outras fases e ele possa criar clones, ou seja, inimigos, de acordo com o número de fases? Vamos lá. Então tá, pensando comigo, fase 1, tal. E se eu tirar esse cara e fazer a comparação diferente? Eu vou aqui em operadores, já que aqui é verdinho, ó, e vou colocar maior. Nossa, professor, não estou entendendo nada. Logo você vai entender.
Vou duplicar essa fase e vou colocar aqui. E vou colocar o 1. Percebam que eu só mudei o sinal. Aqui está igual e aqui está maior. Se fase anteriormente igual a 1 fazia gerar um inimigo, agora eu tenho que trabalhar com esse cara. Se a fase for maior do que 1. Na verdade, se a fase for maior do que 0, porque aí vai ser 1, entendeu? Se a fase for igual a 1, ela é maior do que 0. E aí eu vou colocar esse cara aqui. Então o que ele vai entender? Se fase for 1, isso é maior que 0? É. Então eu vou criar um carrinho de clone. E vou mudar para 0? Não. Porque se eu fizer isso daqui e mudar direto para 0, e a fase lá eu colocar 3, ele vai ver que 3 é maior que 1, ele vai criar só um clone só e já vai mudar a fase para 0. Eu não quero isso, eu quero que ele crie a quantidade de clones de acordo com a fase. Então, em vez de eu colocar mude a fase para 0, eu vou colocar esse outro cara aqui, ó. Adicione fase 1. Mas adicione o que? Mais 1. Ele vai crescer o número de fases, sendo que eu quero que ele reduza. Não, então eu vou colocar menos 1. E vou tirar esse cara para lá. Eu vou colocar esse cara aqui no lugar dele. Cria um clone e reduza a fase. Então eu vou jogar esse cara fora também. E eu modifiquei esses dois camaradas aqui. Agora ele não só cria um clone se a fase for igual a 1. Qualquer outro número de fase acima de 1, ele vai criar clones. Então, ó, a fase, digamos que fique com 2. Fase igual a 2. Vamos imaginar. Então ele vai ver. É maior que 0? 2 é maior que 0? É. Então eu vou criar um clone. E vou criar o clone o quê? Do inimigo. Vai descer um inimigo aqui. Beleza. E aí eu vou fazer o que assim que o clone for criado? Eu vou tirar 1 de fase. Então se fase era 2, agora fase vai ser igual a 1. Só que eu coloquei sempre. Então ele vai de novo fazer a comparação. Deixa eu dar uma aumentada nisso aqui. Então ele de novo vai fazer uma comparação. Como assim? Ele vai lá de novo, como está sempre aqui, vai comparar de novo. E agora? A fase agora é maior que 0? Sim, porque é 1. Eu tirei o de 2, eu tirei 1, ainda ficou 1. 1 é maior que 0? É. Então eu vou fazer outro clone. Mais um inimigo vai descer. E vou tirar 1 de fase. Agora a fase ficou igual a 0. E ele vai comparar de novo. Fase é maior que 0? Não, porque agora a fase é igual a 0. Então não vou mais fazer clones. Ou seja, ele vai fazer o número de clones de acordo com o número de fases. Vamos fazer o teste? Bora lá. Vamos vir aqui. Mudar isso aqui para fase, porque através daqui desse cantinho aqui, ó, que fica dessa linha para cá, eu posso testar dando um clique sobre ele. Então adicione uma fase, ó. 1. Vamos ver quantos clones ele vai criar. Vou dar um player. Criou um inimigo. Pausar. E ficou 0. Então ele seguiu exatamente o comando que eu disse. Ele viu que 1 é maior que 0, criou um clone e tirou 1 de fase e a fase voltou a ser 0. Agora eu vou clicar duas vezes aqui, ó. 1 e 2. Fase 1, agora tem 2. E vou testar. Professor, só veio um carrinho. Não, veio 2. Só que acontece o seguinte, um clone está em cima do outro. Se eu dar um... ele vai sumir. Mas vamos testar fazer de novo, só para vocês verem. 1, 2, dou um play. Ó. Se eu clicar aqui em cima desse cara e puxar, ó o outro cara aqui embaixo, ó. Ele criou exatamente o que eu pedi. Ele criou 2 clones. No entanto, os dois vieram um em cima do outro. Por quê? O que está faltando aqui, ó? Como que eu posso resolver esse bug? De que um clone não fique em cima do outro clone. Bom, agora é o momento que eu vou dar uma pausa na nossa aula e deixar vocês responderem lá pelo Classroom. Você mesmo que está me assistindo, chega de ficar só assistindo, é hora de interagir, beleza? Se vocês não se esforçarem em aprender, vocês não vão conseguir chegar a lugar algum, beleza? Ó, podem estar mandando as mensagens aí, tá? Porque tá aberto aqui. Beleza, o Lucas Eduardo mandou lá no WhatsApp, tem que usar espera dos Flammers. Muito bem, é isso daí mesmo. Vão mandando lá, beleza? Que a tela aqui tá dividida, estou usando 2 telas de monitores aí. Então o que vocês mandarem eu vou estar visualizando na outra tela que fica aqui do lado. Podem ir mandando lá a resposta. Beleza, então vamos lá então testar o que vocês sugeriram. Que é utilizar a espera para fazer esse controle e impedir que o inimigo fique vindo em cima do outro.
Vamos aqui então em controle. E aqui está o nosso amigo espere. Ele já vem para o padrão com 1 segundo de espera. Então eu vou pegar esse cara e vou colocar ele aqui embaixo. E pedir para que ele espere um determinado tempo. Vou colocar aqui 3 segundos, tá? Então ele vai fazer todo aquele processo de verificação, vai criar o clone, vai tirar uma fase, só que dessa vez ele vai esperar para ele poder verificar de novo e criar um outro clone. E vamos ver se dessa vez ele vai realmente mandar um outro clone e a gente vai conseguir perceber esse outro clone. Vamos aqui na variável, de novo, vamos colocar 2, a nossa fase 1, e vamos testar. Clica aqui, mandou o primeiro clone. Vou desviar desse cara, mandou o segundo clone. Tá praticamente em cima um do outro aqui, ó. Tá vendo? E nós podemos resolver esse pequeno paranauê. Mas a gente já conseguiu esclarecer o primeiro bug, que era ele não vir em cima do outro. Realmente, com espera, a gente consegue fazer isso. Então nós podemos fazer da seguinte forma. Eu posso aumentar o tempo de espera. Beleza? Então eu vou tirar aqui esse cara para lá. Aumentar o tempo de espera aqui. Posso colocar aí, sei lá, uns 10 segundos. Ou eu posso fazer o seguinte. Uma variável, olha só, que viagem. Uma variável que controle o número de inimigos na minha tela. Como assim, professor? Eu não quero que apareça mais de um inimigo na minha tela. Eu não quero que ele apareça 2 caras para poder competir. É claro que se você quiser liberar isso, você pode. Mas eu gostaria de ter o poder de ter esse controle, que é controlar a quantidade de inimigos na tela. E como que eu faço isso? Bora lá. Variáveis. Como sempre, nossa variável. Cria uma variável escrita control inimigos. Ou melhor, para não ficar tão confuso, inimigo na tela. Beleza? Inimigo na tela. Vou colocar o azinho aqui, né? Está bem. Criei a minha variável. Ó, inimigos na tela. Então, essa variável só vai ligar e desligar. Não vou trabalhar ela com quantidades. Então, assim que ele criar um clone, eu vou dizer para ele adicionar 1. Ou melhor, adicionar não, mudar, né? Porque vamos ligar e desligar. Sempre que a gente trabalha com uma variável que liga e desliga, a gente usa esse cara. 1 é ligado, 0 é desligado. Então, vou ligar a minha variável inimigos na tela. Assim que você criar um clone, computador, você vai ligar essa variável aqui, ó, de inimigo na tela. Ela vai ficar ligada. Criou um clone, liga ela. E só vai desligar quando o inimigo, ó, for apagado. Apague este clone. Aí você vai mudar, ó, a minha variável inimigos na tela para 0. Ou seja, ela vai estar desligada. Então, ó, antes dele apagar o clone, ele vai mudar para 0 e em seguida ele já vai sumir com aquele clone da minha tela. Beleza? Vou duplicar esse cara. Ele veio com uma outra peça, vou tirar essa peça e jogar lá em cima também, porque ele também tem um apague o clone. Então o que eu fiz foi o seguinte. Ele só vai permitir que venha um outro inimigo quando esse inimigo tiver sumido da tela. Tá aqui, ó. Criou um clone, liga, inimigo na tela. Ligou. Quando esse inimigo sumir, desliga. E aí sim você pode chamar outro cara. Só que eu ainda não criei essa regra. E eu vou criar ela agora. Vamos jogar nossa espera por lá. E vamos lá. Sempre se fase tal. Só que eu vou criar uma outra condição. Porque eu só quero que ele crie clone se esse cara aqui não tiver ligado. Se não tiver outro inimigo na tela. Para isso eu venho em controle e uso um outro se. Um se dentro de outro se. A primeira condição do se é que o operador, sempre que for comparação, ó, lembra? Maior, menor, igual, é o verdinho, que são nossos operadores. Então, igualdade, quando vocês forem utilizar variáveis de ligar e desligar a variável, é sempre esse cara aqui, ó, igual. Porque não tem como usar o maior ou o menor. Se a variável for maior, você não está usando quantidade, como aqui, ó, que é posição, ou combustível, que são quantidade. O combustível está lá no 10, está aqui no 5, está no 2. Então, quando for só ligar e desligar, é sempre o operador de igualdade. E como que ele funciona para poder saber se está ligado ou desligado? Simples. Se inimigo na tela for igual a 0, quer dizer, quando ela estiver desligada. Se eu colocar igual a 1, eu quero dizer que quando ela estiver ligada.
que eu quero é que ele só faça o clone quando tiver desligada, quando não tiver inimigo na tela. E vou colocar aqui dentro. Então eu criei um se dentro de outro se, que é uma condição. Se a condição for que não tenha inimigos na tela e fase 1 seja igual a, maior que 0, ou seja, tenha fase 1, que é a quantidade de inimigos que eu quero, então crie um inimigo, tire um de fase e mude inimigo na tela para 1. Quer dizer o quê? Eu criei um clone, agora tem inimigo na tela. Beleza? Aí ele vai comparar de novo. Tem inimigo na tela? Tem. Agora tem um que eu liguei lá. Então eu não vou seguir o restante dos comandos até não ter inimigo na tela. Só que aqui embaixo está dizendo que quando o inimigo chegar aqui embaixo e sumir, é para mudar, para desligar inimigo na tela. Desligou, opa, agora não tem inimigo na tela. Então agora eu vou ver a fase. Ainda sobrou mais um da fase? Sim, então eu tenho que criar mais um clone. Mandei esse clone. Beleza? E já coloquei que tem agora outro inimigo na tela que só vai sumir quando ele o quê? Encostar aqui embaixo. Bora testar? Bora testar. Muda aqui para fase 1. Vou adicionar 2. Ou seja, tem que vir 2 inimigos, mas não na mesma tela. Vamos testar. Veio o primeiro inimigo. Beleza? E ele só vai vir outro quando esse inimigo aqui, ó, sumir aqui embaixo. Vamos ver se isso vai acontecer. Veio. Beleza? O que aconteceu foi que tá muito rápido um inimigo aparecendo depois do outro. Então, além disso daqui, vou voltar lá no inimigo e vou colocar um tempo. Beleza? Se o inimigo tá na tela, pá, eu vou colocar uma esperinha aqui para não vir já um seguido do outro. Pelo menos dá tempo de você respirar, senão, pelo amor. Eu vou colocar aqui, ó, uma espera de vamos colocar uma coisa mais dinâmica. Eu sempre gosto de fazer isso utilizando o botão de espera, que é o aleatório. Vem aqui no operadores e arrasta esse cara aqui, ó, número aleatório entre 1 e 5, beleza? Então ele vai me dar um número de espera aleatório. Ele vai aleatorizar essa ordem. Como assim, professor? Ele vai ver que não tem inimigo na tela e vai esperar. Ou ele vai esperar 1 segundo, ou vai esperar 2 segundos, ou vai esperar 3 segundos, ou vai esperar 4 segundos, ou vai esperar 5 segundos. Entre 1 e 5 ele vai esperar uma quantidade de segundos para aí então poder ver se ainda tem fase aqui, para aí então criar o meu próprio inimigo, para aí então reduzir um de fase e ligar que tem inimigo na tela. Bora testar. Opa, que eu esqueci aqui de colocar a fase, né? Vamos aqui na fase aqui, fase 1, e vou clicar aqui, ó, adiciono. Adicionei 2, vou dar um player. Dei um player, ele já começou a espera. Tá vendo que o inimigo não veio já? Ele está contando segundos aleatórios. Vamos ver qual os segundos que ele escolheu entre 1 e 5. Acho que ele escolheu 5 segundos para estar esperando. Então ele vai esperar 5 segundos e vai me mandar o meu primeiro inimigo. Beleza? Vamos aguardar aqui que o inimigo venha. Só falta ter dado bug no negócio aqui, porque colocamos a espera. Inimigo na tela, tal. Número aleatório. Não veio ainda o nosso inimigo, já passou mais de 5 segundos. Vamos dar um stopper aqui, tira esse cara. Vamos testar de novo, para ver se era a questão da espera que não está vindo o inimigo. Tem alguma coisa bloqueando o nosso inimigo aí. Nós temos que descobrir o que é. Vamos tirar o botão da espera e fazer o teste. Ué, por que o inimigo não está vindo mais? Definimos, esconda. Vai começar como um clone, mostre, tal. Ué, por que esse cara tá desligando? Ele não tá ligando. Adiciona, cria o clone, tal. Criou o clone. Beleza, vamos colocar esse cara aqui de volta. Vamos aqui no controle, pegar a espera. Aqui, colocar aqui, certo? Vamos tirar o nosso carrinho daqui e ver se agora vai funcionar e entender o porquê que ele não mandou o outro clone. E ele não sumiu com outro clone. Houve algum conflito na nossa configuração aqui, vamos descobrir o porquê. Alguma coisa em relação ao tempo de espera. O tempo de espera criou algum conflito com outra coisa. Tocando em borda, esconda, -1, mude inimigo na tela para 0.
Ele tem que criar um outro clone, só que lá de cima, não daqui. Ah, tá. Deixa eu tirar esse cara, tirar esse camarada de lado, colocar esse cara de volta. Vamos clicar aqui de novo na bandeirinha verde e vamos adicionar aqui um alface 1. Para ver se ele já... não, ele tá zerando. Por que ele tá zerando? Sendo que ele não criou nenhum clone. Pega a espera, puxa esse cara, deixa ele aqui. Vamos ver o que está acontecendo de errado. O que de errado não está certo. Inimigo na tela é 0. E o inimigo na tela vai ser 1 depois de ele criar um clone. Vou tirar esse cara daqui e vamos colocar aqui. Aqui. E dar um player. Ele desligou o clone antes de vir. Caramba, por que ele tá fazendo isso? Vamos ligar aqui para 3 e vamos dar um player. Ele reduziu 2, mas não criou nenhum clone. Tá. Deixa eu colocar esse cara aqui, dar um play. Ele tá bem ali. Mas ele não criou o clone ainda. Estranhamente deu algum bug no nosso código depois que nós mexemos simplesmente na questão da espera. Agora ele não está mais reduzindo a fase porque ele não está criando um clone. Quando eu começar como um clone, mostre sempre. Por que ele está desativando esse camarada aqui? Esconda. Vamos ver se a gente consegue desviar desse cara. Não, a gente não vai conseguir desviar dele. Deixa eu dar um play e jogar esse cara mais pro ladinho aqui. Esse cara não tá ativando quando eu começar como um clone mostre. Vamos desviar desse cara e deixar ele passar. E vamos ver se ele vai criar então um próximo clone. Apague esse clone. Tal. Tocando em borda. Tá, vamos dar um stop, salvar. E vamos recarregar a página. Talvez seja um bug da plataforma. Assim a gente pode testar de novo e de novo. Novamente, vamos testar de novo. Vamos ver agora se ele mas ele está reduzindo. Tá. Em algum ponto aqui nós temos que colocar uma espera de comparação. Acredito que não seja aqui o problema, porque nós podemos criar uma espera e ele só vai enviar o próximo total fase 1, beleza. E aqui quando começar com o clone, mostre inimigo na tela. Se parou igual a 1, então total, tocando em borda, esconda, adicione, apague o clone. Deixa eu colocar uma espera aqui ao final e fazer um teste. Opa, tá sendo fase 1. Fase 1. Ele não mandou o nosso carrinho. O carrinho tá aqui, mas o clone tinha que começar lá em cima. Deslize, parou, tal. Será que a definição de quando começar como um clone? Clica aqui. Vamos pegar as coordenadas aqui, ó. Então vamos colocar aqui esse carrinho aqui. Posição menos 19, 154. Movimento vá para a posição 19, 154. Tá.
mostre. Variável. Fase 1. Ele foi pra posição. No entanto... Ah, tá. Beleza. Agora tá travando porque eu coloquei a espera. Vamos apagar a espera. Vamos ligar de novo fase 1. E vamos dar um player. Dessa vez ele não apareceu. Por que isso não está ativando? Se ele está criando um clone. Cria um clone desse autor. Fase 1. Inimigo na tela. Ah, tá. Inimigo na tela ainda não está desligado. Vamos desligar o inimigo na tela aqui. Inimigo na tela. 0. Fase 1. Inimigo na tela tá como 0. Beleza, ele mandou. Tá. Beleza, então vamos fazer o seguinte, para não acontecer mais isso, vamos mudar inimigo na tela para 0 toda vez que recomeçar esse cara aqui. Vamos dar um player e vamos ligar a fase 1 e ver se ele vai mandar um inimigo pra gente. Mandou, beleza. Vamos desviar desse inimigo e esperar que ele desapareça lá embaixo. Desapareceu, ganhamos posição. Muito bem. O que era o bug que estava acontecendo? Simplesmente o seguinte. Nós não colocamos o inimigo na tela para zerar, então ele estava acumulando e não estava desligando no começo. Então, tipo assim, ele não conseguia mandar outro inimigo porque ele já tinha registrado que anteriormente tinha ficado inimigo na tela. Lembra do que eu falei da importância de resetar o game em algum momento? Então isso aqui seria como um botão de resetar, ó. Lá no começo, a primeira coisa que ele vai fazer é resetar inimigo na tela para 0, que aí o jogo entende que não tem inimigo na tela. O bug acontecia porque nós não resetamos isso e ficava com os dados anteriores do que a gente tinha testado anteriormente. Então ficava como inimigo na tela ligado e ele não conseguia mandar outro clone, beleza? Foi isso, bug corrigido com um simples comando, que é simplesmente resetar. Então muitos dos bugs que vocês vão encontrar no projeto de vocês é simplesmente por vocês não estarem resetando algum comando lá no princípio. Ele está armazenando dados do seu teste anterior e aí ele não consegue entender. Porque ele está exatamente obedecendo o que você mandou. Você está falando para ele ó, que enquanto tiver inimigo na tela, não manda outro inimigo. Então estava registrado lá que tinha um na tela ainda. Aí ele não mandava outro inimigo. Por isso que não aparecia mais inimigos. Agora se eu adicionar aqui, ó. Opa, quase adicionei andando aqui. Fase 1. 3. Então é o certo ele mandar o quê? 3 inimigos. Dá um player. Vamos ver se ele vai realmente mandar os 3 inimigos. Mandou o primeiro. Vou desviar dele. Após eu passar por esse inimigo, o certo é ele mandar para mim agora meu segundo inimigo. Vamos esperar e ver se ele vai me mandar o segundo inimigo. Mandou o segundo inimigo. Vou desviar dele também. E o certo agora é ele me mandar o meu terceiro inimigo só quando esse sumir. Sumiu, mandou o próximo inimigo. Agora o meu algoritmo está funcionando certinho. Ele me mandou a quantidade de inimigos de acordo com a fase que eu tô. Beleza? Funcionou certinho, certinho, certinho. Agora ele não me manda mais inimigos, porque eu já disse que era só enquanto tivesse o número de fases, como zerou, não tem mais inimigos. Então eu já fiz o controle de inimigos que eu quero. Esse algoritmo aqui vai, perdão, essa variável vai controlar a quantidade de inimigos, tá? E esse daqui vai impedir que tenha mais de um inimigo na minha tela, certo? O que eu tenho que mudar agora é que vocês viram que o inimigo sempre aparece no mesmo lugar aqui, né? Sempre nesse canto, Isso não é legal. Então, tipo assim, eu posso fazer com que ele apareça em locais diferentes. Simplesmente vindo aqui, ó. Opa. Inimigo. E aqui onde eu pedi para ele ir para aquele canto lá, eu vou colocar variado. A altura não, que é o Y, ó. Então o Y ainda vai ficar 154. Mas aqui, ó, lateralmente, horizontalmente, que é o eixo X, eu vou mexer. Para isso eu vou fazer o inimigo aparecer, vou arrastar ele até aqui e vou ver mais ou menos aqui, ó, onde que é essa limitação. Então aqui é menos 22, vou aqui no meu operador,
Número aleatório, lembra? O número aleatório pode ser usado aqui também, não só para espera, como para controle de nascimento, ponto de aparição do inimigo. Então aqui, ó, menos 22, ó. Menos 22 é esse lado. E o outro lado lá é o que? Até onde ele pode ir, ó. 60. Então aqui eu vou colocar. Opa. 60. Vou pegar isso daqui, vou colocar só aqui, ó, só no eixo X, não no Y, no X, que é o horizontal, tá? Se eu mexer aqui para cima e para baixo, vocês vão ver que o que muda é o Y. Ó. Eu não quero mudar a altura, eu quero que a altura sempre seja essa dali. No entanto, que ele vá de um lado para o outro, beleza? Vou fazer o teste, vou ligar aqui a fase 1 de novo, vou colocar dessa vez 2 e dar um player. E vamos ver se ele vai fazer. Ó, ele nasceu agora mais pro meiozinho, tá vendo? Tanto que eu não consigo. Ah, não, consegui. Passou por bem pouco, consegui desviar. Mas agora o próximo inimigo você vai ver que ele já vai vir em outro ponto lá em cima. Que ele não vai ficar mais nascendo. Aqui apareceu no mesmo ponto, mas pode ver que ele veio um pouquinho mais pro lado. Mas ele já tá criando aquela aleatoriedade do eixo X. Entre nascer um aqui e outro lá. Tanto que se eu for ligando mais aqui, ó, vamos colocar mais 5 inimigos aqui, ó, tá vendo? Ele já não nasceu no mesmo lugar. Tanto que eu até desviei, empurrou meu carrinho um pouquinho pro lado ali, ó. Vamos ver o próximo inimigo. Ó, já veio aqui nesse ponto, ó. Ele não nasceu mais só ali naquele canto. Então já tá aleatório a posição de nascimento desse inimigo aí. Isso torna o jogo mais dinâmico. Você nunca sabe de onde vai vir o inimigo, para você poder ter que desviar. No entanto, ó o que tá acontecendo. Assim eu não consigo desviar. Por quê? Isso na verdade nem é um bug. É que está faltando programação aí. E a programação que está faltando é o que? A gente dá vida ao nosso inimigo. Ele não tem comportamento de um inimigo. Ele é só um elemento que está descendo como se fosse um item. Aí você fica desviando dele. E isso vai ficar para nossa próxima aula. Vamos começar a trabalhar a inteligência artificial do nosso inimigo. Como que ele vai poder desviar aqui do nosso carrinho, tentar fechar a gente pra gente não conseguir passar, tentar depois que ele estiver perdendo aqui ele voltar e tentar ganhar a posição de novo, beleza? Mas isso aí vai ficar para a próxima aula. Pequenos Beats, seguinte, não se esqueçam aí de ir lá no nosso grupo lá do nosso curso de games e colocar o nome de vocês como presente. É através disso daí que eu consigo ver quem estava presente e quem não estava, beleza? Porque só aqui pelo Classroom eu não consigo identificar vocês, porque alguns estão com apelidos, entendeu? Então não dá pra saber mais ou menos quem é quem. É lá através do grupo no WhatsApp que eu vou saber quem estava presente. Então, final da aula, todo final de aula, que eu estiver me despedindo de vocês, acabou a aula, vai lá, nome de vocês, presente, professor, presente, fulano de tal, presente. Vão colocando lá, que é através de lá que vocês não vão ficar com falta. Professor, não consegui pegar o começo da aula, ou então perdi a aula, tive que sair com meus pais, fiquei doente, fui visitar alguém, a conexão não tinha, acabou a luz, sei lá, qualquer tipo de coisa assim. É importante que vocês estejam ao vivo nas aulas? Sim, porque é na aula ao vivo que você pode tirar a sua dúvida, tá? Se você não entendeu alguma coisa do que eu falei, vocês podem entrar no Classroom e mandar para mim a mensagem, ou mandar mensagem no grupo lá. Não tenham vergonha de perguntar. Muitas vezes vocês ficam envergonhados por fazer uma pergunta e achar que um colega de vocês vai dar risada. Vocês estão aqui para aprender. O que vocês não podem é ficar com dúvida e deixar essa dúvida, levar para casa essa dúvida de vocês aí, a aula acabar e vocês não tirarem a dúvida de vocês. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, esse é o momento, entendeu? Manda lá no grupo. Tá com vergonha de mandar no grupo? Manda no meu particular, no meu privado. Professor, não entendi qual parte da aula, não entendi como que você fez aquilo lá, tem como se você me explicar? Não tem problema, nem que eu tenha que fazer uma aula separada para vocês compreenderem. É importante isso daí, porque se vocês falam para mim, professor, não ficou nenhuma dúvida. Tá, se não ficou nenhuma dúvida, então lá no final do curso, quando eu passar para vocês o exame final, que eu transformar vocês em equipes, eu falo, ó, faz para mim um jogo assim. Aí vocês vão saber fazer. Eu falar, pô, mas como vocês não sabem, sendo que nas aulas tal e tal, eu expliquei e ainda perguntei no final da aula se vocês não tinham dúvida e vocês disseram que não. Então eu vou estar com toda razão de exigir de vocês. Eu não vou exigir de vocês aquilo que eu não passei, aquilo que eu não ensinei, mas aquilo que eu já passei nas aulas, eu vou cobrar sim, porque isso é importante para o aprendizado de vocês, para vocês demonstrarem
desenvolvimento, certo? Quem ainda não mandou, manda lá, beleza? Manda o nome de vocês e presente. Só um recadinho aqui para o Miguel, beleza? Miguel, não sei com qual WhatsApp que você está. Eu vou mandar aqui no da Samara, porque eu não sei se você está com o WhatsApp, para você escolher a sua premiação, que é as skins que foram liberadas da sua ficha gamer, beleza? Galera aí que ainda não tá em dia com a ficha gamer, é hora de colocar ela em dia, conseguir pontuação. Vocês conseguem pontuação de muitas formas. Existem inúmeras formas de vocês conquistarem a premiação lá. Através do YouTube, vai lá, deixa um curtir, beleza? Deixa um comentário, isso vale ponto. Estar presente nas aulas ao vivo da pontuação. Fazer os trabalhos, as atividades da pontuação. Jogar os games semanais, que são os desafios dos jogos, dá uma pontuação. Inclusive vale vocês jogarem os desafios anteriores, certo? Aqueles que vocês não fizeram. Que são o game Space Invader. Se você buscar aí, eu vou deixar aí o link para vocês de novo do Space Invader, com a pontuação lá, que eu nem me lembro mais quantos pontos que eram. O Tamaguchi, para quem ainda não fez o bichinho virtual lá, beleza? Fazer esse desafio aí. E o Pixel World, que é aquele joguinho do mundo que você joga com as cartas, que você vai criando os elementos, tá? E você vai montando o seu mundo e criando a vida no seu planeta, certo? Se vocês pegarem aqui, ó, nesse camarada aqui, vocês têm aqui acesso à aula ao vivo, que é esse link que a gente está compartilhando agora. Canal no YouTube, onde você pode acompanhar todas as aulas que vocês perderam, tá? No caso aqui, acho que já estamos na aula 7, né? Ó. Então aqui, ó, tem a aula 1, aula 2, aula 3, 4, 5, 6 e a aula de hoje, a aula 7, para vocês assistirem. Se vocês perderam alguma dessas aulas, vocês têm que assistir, porque elas são, ó, a criação do game EAT Dust, parte 1, parte 2. Aqui vai estar todo passo a passo de como eu construí esse joguinho até o presente momento, beleza? O terceiro aqui, perdão, é o Classroom, onde você encontra as atividades do curso de games, tá? Vocês clicando aqui, você vai encontrar aqui o mural, tá? É aqui que vocês podem comentar, mandar os comentários de vocês aqui, que eu posto as fichas gamers atualizadas com a pontuação, tá? Normalmente é mais no final do mês que eu faço a atualização de todos os pontos que vocês foram adquirindo e vou atualizando as fichas gamers também. Alguns desafios são colocados aqui, ó. Por exemplo, aqui o nosso amigo Guilherme Lário foi o único que respondeu qual que era o modelo desse game aqui, ó. O desafio da semana era descobrir o nome desse videogame retrô aqui, ó. Um dos primeiros consoles aí, ó, mais top que o Play 5. E ele respondeu certinho, é o ColecoVision, beleza? E ele ganhou a pontuação lá na ficha gamer dele. Então é sempre bom vocês entrarem aqui no Classroom durante a semana, ou dar uma olhadinha no mural para ver se tem algum desafio do mês. Aqui no caso, o Miguel conseguiu chegar ao nível 10 do Tamaguchi dele, ó, beleza? Conseguiu alcançar o nível 10 e já acrescentei a pontuação na ficha gamer dele. Vocês ainda que não fizeram o desafio, vão lá, ainda dá tempo de vocês realizarem. As atividades também é importante vocês clicarem aqui para dar uma olhadinha. No caso, eu já estou desenvolvendo aqui a atividade 3 do Scratch, que vai estar disponível essa semana para vocês estarem realizando. Caso não tenham realizado alguma dessas duas atividades aqui, é só clicar e realizar a atividade. É bem facinho, bem rápido, são algumas perguntas bem simples, ó. Colocou seu nome aqui, você vai colocando a alternativa que você julga ser a correta. Dá uma lidinha aqui, ó, por exemplo, qual é a engine que estamos estudando no momento? RPG Maker, Unity 3D, Scratch, Game Maker? Perguntinhas bem fáceis, dá para vocês conseguirem uma pontuação bacana na sua ficha gamer, beleza? E o outro link, Facebook, nós temos uma página no Facebook também, tá? Se vocês quiserem ir lá, entrar, eu sempre posto algumas novidades bacanas, uns vídeos sobre games, eventos de games, lançamentos, umas curiosidades bem legais lá. E aqui o game do mês, que é o Pixel World, beleza? Que é esse camaradinho aqui, que é o nosso game de cartas, que você vai criando o seu mundo, vai jogando as cartas lá. Inclusive tem um vídeo que eu fiz explicando como que joga o jogo, mas o site aqui que vocês entram já é bem explicativo por ele mesmo. Aqui ele já mostra como que você cria os elementos, ó, quantos que tem que ter de cada um, para que aqueles elementos possam surgir, tá? E o desafio da semana lá, se eu não me engano, a ficha game era criar o sol, alguma coisa assim. E aqui já está explicando como fazer isso.
Para jogar o jogo, basta clicar nesse botãozinho aqui, se você estiver em um computador, tá? No celular pode ser que ele peça uma permissão. Quando você clica no botãozinho, ele pede uma permissão para você acessar o joguinho, certo? Para que você possa começar aí a criar o seu mundo, certo? Pequenos Bits, um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima aula. Não se esqueçam de deixar o seu nome lá no grupo como presente, para que você não fique com falta, tá ok? Façam aí os desafios semanais, beleza? Não deixe de fazer os seus desafios semanais para que vocês possam ganhar sua pontuação. Joguem os games anteriores também. E forte abraço, até mais.